Hey, no recap de hoje vamos acompanhar a história de Ryoko, que após a humilhação e morte de seu pai, ela decide se vingar de todos. Gostou da sinopse? Então bora pro recap. No início do anime, vemos o líder do conselho estudantil procurando por um aluno que está planejando prejudicar a escola. E após ficar sob pressão, o aluno procurado joga uma bomba de gás lacrimogêneo e tenta fugir. Infelizmente, no meio da fuga, ele acaba sendo pego e jogado para fora da escola. Em seguida, ele veste uma roupa chamada Goku de uma estrela e fica super rápido e forte. E começa um embate contra o líder do conselho estudantil, mas no seu primeiro soco, o líder do conselho revela que está com o Goku de 3 estrelas e dá uma baita surra no aluno e pega o uniforme roubado. Agora aparece a presidente do conselho estudantil e diz que nada além da submissão e do medo são permitidos nessa escola. No dia seguinte, acompanhamos a nova aluna transferida, Ryoko Matoi, que é surpreendida por um bandido tentando roubar a sua carteira. Para o azar do bandidinho, ela é rata de rua e passa a perna por cima dele. Muito irritado, o bandido chama sua trupe para roubá-la, mas vemos que ela é ligeira e mete porrada em todo mundo. Enquanto estava ajoelhado pedindo perdão, a irmã do bandido aparece e fala para ele parar de incomodar as pessoas e começar a frequentar a escola. A moça que acabou de chegar ouviu o sino da escola e saiu correndo para não se atrasar. No caminho até a escola, Ryoko se depara com o corpo do aluno que tentou roubar o uniforme de uma estrela. Já na escola, Ryoko percebe que a moça de agora a pouco faz parte da sua turma e se chama Mako. Enquanto passeiam, ela se depara com o líder do conselho estudantil e também com a presidente. E de uma maneira bem ousada, Ryoko aparece na frente dela e lhe aponta uma tesoura espada e pergunta se ela sabe onde está a outra metade. A presidente, de uma maneira bem rude, responde que não deve satisfação nenhuma a ela. Sem perca de tempo, Ryoko parte para o ataque, mas um homem chamado Fukurata, possuidor de um uniforme de 2 estrelas, mete um soco em sua cara e depois começa uma série de socos sérios, fazendo Ryoko ser forçada a uma retirada estratégica. Agora acompanhamos Ryoko em sua casa, chorando pela sua derrota. Enquanto chora, ela acaba acionando um dispositivo e cai até um porão. A ferida dela acaba se abrindo e o sangue cai em um tipo de uniforme, e esse próprio uniforme obriga a Ryoko a vesti-lo. De volta à escola, vemos que Fukurata prendeu Mako e diz que se Ryoko não aparecer, Mako vai virar camarão empanado. Mako responde falando que se cair nesse óleo, as roupas delas ficarão transparentes. No mesmo instante, Ryoko aparece e salva ela. Um ringue surge do nada e o UFC se inicia, mas todos os seus golpes são sem sucesso, até que ele consegue acertar um soco nela, tirando a jaqueta que ela estava usando, e no mesmo instante a plateia vai ao delírio. Fukurata, mesmo babando pelas roupas de Ryoko, fala que não irá ter misericórdia e parte para o ataque, não causando dano algum, e ainda por cima sua luva se quebra nela. Após isso, Ryoko usa sua habilidade e destrói o uniforme de Fukurata. Infelizmente, o uniforme de Ryoko precisa de sangue, e o próprio uniforme dela diz que ela precisa fugir. Na fuga, Ryoko acaba desmaiando, e após acordar, se depara com um homem bem estranho respirando em cima dela e sem compaixão dá um soco em sua cara. Em seguida, McCoy aparece e pergunta o que o pai dela estava fazendo. Após um pedido de perdão, descobrimos que o pai de Mako é um médico clandestino que tem uma taxa de mortalidade maior do que de salvamento, e ele diz que uma pessoa morta não pode te processar, do francês estratégie. A mãe da casa aparece e traz a comida, mas eu não sei se eu posso falar que isso é comida, pois até o cachorro come na mesa e a comida parece que é terra com larva. Eu não sei se é uma coisa muito gostosa de ser experimentada. Na manhã seguinte, enquanto estão chegando na escola, Mako acaba sendo bombardeada com bolas de tênis, e a responsável por isso se revela sendo uma moça chamada Umiko, com um recente uniforme ganho de 2 estrelas. Ryoko diz a Mako que irá resolver a situação e começa a ativar o seu uniforme, mas ele não a responde, e Umiko começa a sacar várias bolas em Ryoko, que acaba caindo no esgoto e sendo arrastado por ele, até que o professor dela a salva. Após estar acordada, ela o questiona sobre o uniforme, e por algum motivo ele começa a falar de uma maneira bem sensual e diz que o uniforme só pode ser ativo com o sangue dela. O sinal da escola toca e ela parte para sua vingança. Na quadra de tênis, Mako está sendo bombardeada até que Ryoko aparece para salvá-la. Ela corta as bolas em sua direção e depois disso é iniciada uma partida de tênis entre as duas. A partida está muito acirrada e a plateia está amando. Infelizmente, a raquete de Ryoko se quebra, fazendo o Miko ficar em vantagem. No segundo set, Ryoko acaba caindo numa situação bem agradável a todos os homens que estão presentes. Depois disso, Ryoko pega sua lâmina e tira um pedaço de linha de seu uniforme, o revestindo como se fosse uma raquete. E após isso, vemos que até a presidente do conselho estudantil se uniu para participar. Um novo set é iniciado, e sem perder de tempo, Ryoko ganha a partida, destruindo o uniforme de Umiko. Enquanto Ryoko é confrontada pelo conselho estudantil, a presidente aparece e uma luta intensa é iniciada contra as duas. Em pouco tempo, Ryoko é obrigada a fugir, pois ela já está no seu limite. No dia seguinte, vemos Ryoko procurando seu professor para mais explicações sobre seu uniforme
uniforme. Ryoko percebe que há um recado em Mako falando para eles se encontrarem fora da escola. Em sua casa, ele revela que conhecia o pai de Ryoko e junto dele estavam em oposição ao governo atual. Ele continua falando e explica que os uniformes são feitos de uma certa porcentagem de fibras da vida, mas o seu é diferente, pois é chamado de Kamui e é feito de 100% de fibras. Em algum lugar não muito distante, observamos que a presidente está indo em direção a outro Kamui. No dia seguinte, nos deparamos com Ryoko indo para a escola, quando a presidente aparece em cima do prédio e fala que ela terá que enfrentá-la. Após isso, ela ativa seu Kamui e diz que será um confronto de igual para igual. Apenas com seu balançar de espadas, Ryoko fica numa situação bem desfavorável. A luta continua e Ryoko não consegue desferir um golpe contra ela. E com o ataque final, Ryoko acaba desativando seu Kamui para não morrer por falta de sangue. Quando a presidente ia terminar o serviço, Mako surge e diz que não aceita a derrota de Ryoko, pois ela é muito mais forte e seus opais são muito maiores, e até mesmo a família dela estava comentando sobre seus opais. Após essas palavras, Ryoko consegue recuperar suas energias e finalmente entende que ela precisa aceitar o seu Kamui e não pode ficar com vergonha dele ou nunca usará toda a sua força, e o jogo se vira, fazendo a presidente ficar contra a parede. A luta das duas é intensa, fazendo toda a escola ficar destruída. Em seguida, Ryoko se ajoelha e a presidente se retira, falando que a partir de amanhã será iniciada uma luta de Ryoko contra todos os alunos, e se ela ganhar, as duas irão entrar em combate novamente.